Olá de novo, continuando a nossa aula aí sobre realismo, dando um tempinho aí para vocês respirarem, né? Porque essa aula é mais comprida, nós temos aí 3 aulas a respeito do realismo. Eu trago para vocês o realismo em Portugal. Então eu falei do contexto europeu no geral, de como surge o realismo, e agora eu quero falar para vocês a respeito do contexto que dá origem ao realismo em Portugal, de alguns autores portugueses. Já vou introduzir o realismo no Brasil, a prosa realista no Brasil, e os autores brasileiros de prosa. Eu vou falar nessa aula apenas do Machado de Assis, e na próxima aula eu falo a respeito dos outros autores do naturalismo brasileiro. Bom, o realismo em Portugal tem uma grande influência das ideias do anarquista Proudhon. Lembrando que o anarquismo, junto com o comunismo, surgem nessa época como tendências de pensamento político e econômico, né? Nós temos uma grande oposição ao romantismo, tá? Em Portugal a oposição é muito mais forte até do que em outros lugares. Nós temos uma disputa aí ferrenha entre grupos que são os grupos da chamada questão Coimbra, que é uma disputa entre românticos e realistas, tá? O grupo romântico e o grupo realista entram em conflito, e essa questão Coimbra, ela está relacionada diretamente às chamadas conferências do Cassino. O Cassino de Lisboa, o Cassino Lisbonense, era um espaço no qual eram feitas reuniões dos intelectuais de vanguarda da época, dentre eles o famigerado Eça de Queiroz. Tá? E para entender o realismo em Portugal, você tem que entender um pouco do que é a questão Coimbra. O que é a questão Coimbra? Escritores românticos eram tradicionalistas, academicistas e formalistas, e defendiam a sociedade como ela era. Então eles queriam uma literatura que reproduzisse a sociedade conservadora, tradicionalista, nacionalista portuguesa, tá? Do outro lado, nós tínhamos os estudantes da Universidade de Coimbra, inteirados com os avanços da literatura social na Europa, né? Vendo o surgimento de autores como o Gustave Flaubert, o Honoré de Balzac, perceberam que nós tínhamos que renovar a cultura em Portugal. E eles propõem aí uma literatura social que traga consigo uma renovação das formas e das estruturas de escrita das artes, tá? De um lado, nós temos autores como Antônio Feliciano de Castilho, né, romântico, grande autor do romantismo português, enquanto do outro nós temos Antero de Quental, Teófilo Braga e Vieira de Castro, né? E essas figuras, principalmente Antero de Quental, trazem aí uma inovação gigantesca para a literatura portuguesa, tá? O Antero de Quental, ele é muito mais próximo do socialismo e do anarquismo do Proudhon. Então a literatura dele tem uma forte carga política, tá mesmo? Uma forte carga de crítica da sociedade capitalista da época. Ele funda um grupo chamado Sociedade do Raio, que tinha como objetivo renovar Portugal, tá? O país, pela literatura, tá? Usando a arte para tentar transformar a cultura e a sociedade. Ele escreveu principalmente poesia, principalmente sonetos, tá? Mas essa poesia do Antero de Quental, apesar de a gente estar aqui falando de prosa, né? Essa poesia do Antero de Quental, essa poesia do Antero de Quental é fundamental para a gente entender depois a nossa literatura realista, tá? Então por isso que eu incluí ele aqui, porque ele faz parte da questão Coimbra. Apesar de a gente estar falando da prosa, ele é um poeta, mas essa poesia dele tem bases. É uma das únicas poesias realistas que nós vamos encontrar, tá? Os realistas não eram muito afeitos a escrever poesia. E ela é uma base muito importante para a escrita realista dos seus colegas lá de Portugal e dos escritores brasileiros que leram Antero de Quental. Um exemplo que eu trago para vocês aí é o poema A um Crucifixo, tá? Que, claro, tem essa característica cristã aparecendo, mas não do ponto de vista tradicionalista, que vai ser encontrado nos romances românticos ou na literatura romântica do período. Vou ler o poema. Há 1000 anos, bom Cristo, ergueste os magros braços e clamaste da cruz, ah, Deus, e olhaste, ó crente, o horizonte futuro e viste em tua mente um alvor ideal banhar esses espaços. Porque morreu sem eco, eco dos teus passos, e de tua palavra, ó verbo, o som fremente? Morreste,
Ah, dorme em paz, não volvas, que descrente, arrojaras de novo a campa dos membros laços. Agora, como então, na mesma terra erma, a mesma humanidade é sempre a mesma enferma e sob o mesmo ermo céu, frio como um sudário. E agora, como então, viras o mundo exangue e ouviras perguntar de que serviu o sangue com que regaste ao Cristo as urzes do Calvário. Então veja a perspectiva ousada desse poema. Ele pega a imagem de Cristo que se sacrifica pelas pessoas e ele mostra uma humanidade que não mudou. Tá? A humanidade continua agindo da mesma forma, ela é sempre a mesma enferma, ou seja, ela sempre tem a mesma doença, os mesmos pecados. É como se o sacrifício de Cristo tivesse sido em vão. E ele fala isso ao final do texto, né? Ele pergunta para si mesmo, como se Cristo se perguntasse de que serviu o sangue que eu doei para os seres humanos no Calvário, se eles continuam se comportando dessa forma. Não é o tipo de leitura que você vai encontrar numa obra romântica tradicional, tá? Ou aqui ele está desafiando a ideia da própria preocupação do sacrifício de Cristo, né? Então você tem aí uma crítica social, tá? O comportamento moral, o comportamento ético do ser humano, baseado na visão de que Cristo se arrependeria dos seus atos. Então é uma coisa extremamente ousada para o período em que nós encontramos. O principal escritor da literatura portuguesa realista se chama Eça de Queiroz, tá? Sua principal influência é Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary, eu comentei no outro vídeo, tá? Os temas que ele traz, em geral, são temas simples, que fazem parte do cotidiano das pessoas. Porém, ele dá a isso uma cara muito maior. Ele tem ali uma crítica muito forte aos valores da sociedade burguesa, dessa sociedade que surge, né, com o estabelecimento do capitalismo, e a corrupção que existe no seio da Igreja Católica. Então vejam, há uma preocupação desses escritores portugueses do realismo em criticar as instituições, especialmente as instituições tradicionais, como a Igreja e como a família e a sociedade tradicionalista. Tá? Ele trabalha muito a análise psicológica dos personagens, as obras dele têm uma preocupação muito grande com essa leitura do pensamento, da psicologia, de mergulhar na maneira como os personagens pensam, agem, se comportam, tá? Ele usa bastante humor, mas principalmente uma carga muito forte de ironia, tá? Ele possui na sua obra 3 fases fundamentais. A primeira fase, isso vai ser comum a todos os escritores desse período, tá? A maioria dos escritores desse período começa como escritor do romantismo, tá? Aí depois é que eles se aderem ao realismo. E ele então tem a fase romântica, a fase realista e uma fase mais experimental, que seria a fase realista naturalista dele, tá? E os temas? Os temas principais deles são os conflitos entre o campo e a cidade, a família e as relações conjugais sendo criticadas, né, por conta das instituições sendo alvo da crítica, e é claro, a grande hipocrisia da sociedade burguesa. Obras, por exemplo, como Primo Basílio, criticam a instituição do casamento, criticam a própria literatura romântica, os costumes burgueses, tá? Já você tem o Crime do Padre Amaro, que é uma obra clássica, importantíssima, que traz um padre que engravida uma jovem, e aí você tem uma crítica às relações entre o clero e a política, e o Amaro ele é do jeito que ele é, porque ele é moldado pelo meio que ele faz parte, que é corrupto, etc., levando até o Eça de Queiroz a sofrer perseguições da igreja por decidir abordar temas tão complexos. E aí você tem outras obras como A Cidade e as Serras, né, que trazem aí uma reflexão sobre a vida das pessoas dentro dessa nova tecnologia, dentro dessa grande mudança científica que levam pessoas simples a sofrerem os males dessa tecnologia. Você tem uma grande reflexão sobre a existência, um papel que aí a gente remete ao existencialismo, que eu estava comentando antes, né? E um certo pessimismo, que aparece em praticamente toda a obra do Eça de Queiroz, tá? Há uma força considerável da ideia do pessimismo dentro da nossa sociedade, apesar de haver um valor por trás do progresso, né? Como se o progresso fosse uma coisa boa, ele também traz algum
tipo de mal para o ser humano. E o Brasil? Bom, Brasil, contexto histórico do Brasil é o declínio da sociedade aristocrática escravagista. Tá? Nós temos aí o surgimento, o início do movimento abolicionista, um movimento que tem como objetivo acabar com a escravidão. Esse crescimento do abolicionismo acompanha o crescimento de um pensamento republicano, tá? De derrubar o governo monarquista e fundar a república, certo? Aos moldes do que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao fim da colonização, ao conquistar sua independência, eles fundaram uma república, certo? Que é a república mais antiga que nós temos, inclusive. E essa ideia de república contaminava também os nossos pessoas, os nossos pensadores, os nossos escritores desse período. O capitalismo industrial começa a surgir, mas a sua ascensão é muito lenta. O Brasil fica muito atrás do resto do mundo no estabelecimento de fábricas e indústrias, tá? E a nossa economia permanece ao longo de todo o século XIX até o início do século XX, uma economia basicamente rural, cafeeira, no caso principalmente do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? E a gente tem uma urbanização lenta das cidades. As capitais se tornam bem urbanizadas, mas nós só vamos ter um modelo tradicional de capital europeia do período da Revolução Industrial lá no século XX. Aqui a gente não tem isso, que o Brasil fica muito atrasado em relação ao resto do mundo, tá? Nós temos o início da imigração, algumas pessoas vêm de outros países para o Brasil, não é a grande imigração que vai acontecer, por exemplo, no início do século XX, com as guerras mundiais, etc., mas é o início da imigração, né? E nós temos aí, claro, o grande conflito daquele momento, que é a Guerra do Paraguai, que leva o Brasil a ter alguns problemas sérios, uma mudança, uma defesa, um ataque àquele contexto daquela guerra e tal, e isso leva ao crescimento da força dos movimentos republicanos que estabelecem aí uma crise considerável da monarquia, tá? Nesse contexto, nós encontramos o escritor mais importante da literatura brasileira. E aqui é importante fazer essa, digamos, pausa para entender do que nós estamos falando, né? Machado de Assis é tido como o escritor mais importante da literatura brasileira, porque ele é talvez aquele que moldou o estilo mais único para um escritor dessa época. O Brasil tinha grandes escritores valorizados até fora daqui naquele momento, mas ninguém que se aproximasse do que o Machado de Assis fez e do que o constituiu dentro da literatura brasileira. O Machado tinha uma origem simples, tá? Ele era nascido no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, numa região de Morro do Rio de Janeiro, uma região razoavelmente simples, filhos de escravos e portugueses, tá? Uma coisa que é muito comum vocês verem é imagens do Machado de Assis branco, que era uma prática comum ali do final do século XIX, início do século XX, que era embranquecer nas fotos e nas imagens, nas pinturas, a pele de intelectuais e pessoas importantes que tivessem uma cor mais escura, né? Isso era fruto do nosso racismo, tá? Mas o Machado de Assis era negro. As fotos que vocês veem dele com a pele clara foi um efeito jogado sobre a foto. A gente vê nitidamente em algumas imagens recuperadas mais contemporaneamente que Machado de Assis tinha a pele escura, tá? Ele teve uma infância muito pobre e foi autodidata. Ele aprendeu a escrever e ler sozinho, tá? Junto com o auxílio dos pais, etc. Trabalhou como jornalista, foi funcionário público e nesse meio acabou sendo valorizado como um importante cronista, autor de crônicas da nossa cotidiano, talvez um dos maiores autores de crônicas também, quase que fundador do gênero no Brasil, tá? Ele escreveu muitos livros de literatura, traduziu muita coisa mesmo, e foi crítico de teatro. Num dado momento ele se casa com Carolina, né, sua famosa e amada Carolina, que foi quem apresentou para ele as grandes obras da literatura portuguesa e de língua inglesa, que acabaram se tornando referencial para a produção da sua literatura. Então nós temos também aí a importância da figura da Carolina Augusta Xavier de Novaes como aquela que introduz o Machado de Assis à literatura clássica, tá? Ele, apesar de ser essa figura histórica que faz parte de um período como o realismo, que tem esse movimento anti-monárquico, né, de querer o retorno da
da República, de querer a abolição da escravatura, etc., o Machado de Assis era amigo do Dom Pedro II, tá? Então vai ser curioso ler as obras dele, porque apesar dele ter uma visão bastante progressista e crítica da sociedade burguesa, ele tinha boas relações com o imperador, tá? E ele foi indicado por Dom Pedro II como diretor assistente do chamado Diário Oficial, que é o local onde se publicam os documentos oficiais do Brasil até os dias de hoje, tá? E em 1888, ano da abolição dos escravos, ele recebeu das mãos do imperador uma condecoração oficial da Ordem da Rosa. É aquelas condecorações que os monarcas fazem, que nem a rainha da Inglaterra lá põe a espadinha no cara e fala: ah, você agora é Sir alguma coisa. Ele era um Sir alguma coisa no Brasil. Ele também é famoso por ser o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Tá? Isso é muito importante. Pois a Academia Brasileira de Letras até hoje é o principal órgão que junta os grandes escritores e pensadores da cultura brasileira em torno do mantenimento de uma, digamos assim, de uma tradição cultural brasileira. Ele gostava muito, era admirador enorme do Zé de Alencar, por isso ele deu, cada cadeira da Academia Brasileira de Letras tem o nome de um escritor, tá? E ele deu o nome da cadeira dele de Cadeira José de Alencar. Tá? Eles nomeavam as cadeiras em homenagem a escritores do passado. Ele homenageou José de Alencar, que foi amigo dele também, que ele conhecia e respeitava demais, tá? E é curioso que a figura dele se tornou uma figura lendária da nossa literatura, da nossa cultura e da nossa história, né? Mas ele tinha muitos problemas. Ele era epilético. Tá? Ele tinha problemas de convulsões constantes que atrapalharam muito a sua vida. Ele era gago. Então você imagina juntar uma pessoa que tem epilepsia com gagueira. Era um caos, coitado. A vida dele era muito sofrida. E tinha sérios problemas nervosos. Mas apesar disso, se tornou uma das maiores, se não, como já disse, considerado por muitos, o maior escritor da literatura brasileira. Tá? Ele tem várias obras. Muitas obras. Ele escreveu poesia, escreveu contos. Os contos dele são referência da literatura nacional e mundial, tá? E os seus romances, claro, extremamente conhecidos, além de ter escrito 9 peças teatrais e mais de 600 crônicas em jornais. A obra do Machado de Assis é uma das maiores obras também em quantidade da literatura brasileira. Eu não vou falar muito aqui a respeito da poesia do Machado, tá? A poesia do Machado é uma obra que existe, tem uma certa relevância, mas em geral ela tem traços ainda do romantismo, ela é bastante simples, trabalha muitas formas fixas como soneto, etc. Então eu não vou mergulhar muito nisso, é poesia romântica, tá? Muito sentimentalista. Você pegar poemas como Carolina, por exemplo, que é um que eu deixei para vocês aí, ele é um poema bastante singelo, bonitinho, mas típico do romantismo, né? A obra mais forte dele surge quando ele começa a trabalhar as suas crônicas, tá? E, repetindo aí, é importante a gente lembrar disso, né? O que é a crônica? É um gênero híbrido, tá? Que é uma mistura do jornalismo e da literatura, que surge nos jornais, certo? E dentro dos jornais ele cresce. O Machado de Assis é um dos principais responsáveis pelo crescimento do gênero crônica. Normalmente a crônica relata acontecimentos e momentos específicos do cotidiano, tá? Eventos que ficam datados na história e tal. E a extensão desses textos é curta, com uma linguagem mais simples, com o objetivo principal de fazer reflexões, debates e críticas da sociedade, trazendo bastante humor e ironia. No Brasil a gente tem uma história longa de importantes cronistas, mas talvez o mais importante deles seja justamente o Machadão. Bom, a sua fase mais importante é a sua obra narrativa, tá? Ela é dividida em duas grandes fases. Assim como outros escritores, o Machado de Assis começa como um escritor romântico, tá? Escrevendo obras românticas, como A Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e assim por diante. E depois ele passa para uma fase que é a fase mais famosa e mais importante dele, que é a fase realista, tá? Na qual nós encontramos as características fundamentais
da prosa machadiana, tá? Essa prosa machadiana, apesar dela fazer parte do realismo, ela tem características próprias. E é por isso que a gente destaca ela em relação a outros escritores do realismo e do naturalismo, tá? O estilo dele era erudito. Ele usava uma linguagem elaborada e um vocabulário extremamente selecionado. Às vezes é difícil ler Machado de Assis, especialmente os romances, porque a linguagem dele é bastante trabalhosa. É importante você ficar atento no momento que você for ler Machado de Assis, porque você pode se confundir por conta das palavras que ele utiliza. Como ele era um leitor ávido, fanático por literatura, ele o tempo todo mencionava nas obras dele escritos de outros escritores, tá? Textos gregos, romanos, textos de Shakespeare, ele era apaixonado por Shakespeare, Dante e vários outros escritores. E uma característica interessante da obra dele, o realismo normalmente é muito sério, muito sisudo, porque ele faz uma crítica à sociedade, etc. O Machado adorava fazer da sua crítica humor, tá? E esse humor, ele vinha muitas vezes por meio da ironia. A ironia no Machado é uma característica fundamental. Lembrando que a ironia é uma figura de linguagem na qual você diz uma coisa com o objetivo de dizer outra contrária, tá? As narrativas do Machado de Assis, elas têm uma característica interessante porque elas são fragmentadas e experimentais. Poucos autores dessa época fazem o que ele faz. Ele escreve livros com viagens cronológicas, a pessoa vai e volta no tempo, ele usa o tempo todo digressões, né, os chamados flashbacks, tá? Ele experimenta com o tamanho dos capítulos, vocês vão ver, as duas obras mais importantes dele tem capítulos minúsculos, às vezes de uma linha, ou capítulos de brincadeira, com páginas vazias e coisas do tipo, representando esse fluxo de escrita, né? Os temas principais dele são os aspectos psicológicos das pessoas, dos personagens que ele retrata, tá? Há uma grande crítica à hipocrisia da sociedade burguesa brasileira. O foco dele é o Rio de Janeiro. Você vai ter um retrato bastante fiel do que é o Rio de Janeiro do século XIX. Mas essa crítica é universal. Ela serve para aquela burguesia e para outras burguesias daquele período, tá? E ele faz uma crítica muito grande à diferença de classes sociais, especialmente a opressão que os mais pobres especialmente a opressão que os mais pobres sofriam e a escravidão. Ele tem várias obras que fazem críticas pesadas à escravidão, tá? Eu destaco aí, obviamente, seus dois romances fundamentais. O primeiro é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o nome já deixa bem claro sobre o que trata, né? Memórias, ou seja, é um livro que conta as memórias de alguém. Só que essas memórias são póstumas. Ou seja, elas acontecem depois da morte. Como que alguém pode lembrar das coisas depois da morte, professor? É aí que está a genialidade de Machado de Assis. Por quê? Porque essa história é contada em primeira pessoa pelo protagonista, o Brás Cubas, que acabou de morrer. Então é como se fosse o fantasma do Brás Cubas contando para nós a respeito de como foi a sua vida. Veja que a gente está num contexto que eu chamei de realismo. As obras tentam ao máximo ser realistas. O Machado começa e inaugura o realismo no Brasil como? Com uma obra que traz um personagem que está muito longe de ser realista, né? É um personagem fantástico. E é interessante pensar nisso. A obra do Machado de Assis, ela tem esse traço de fantasia que não é comum no realismo, mas que serve para fazer uma reflexão crítica, realista. Tá? Então é a ideia do que ele chama de defunto autor. Até o próprio Brás Cubas diz que ele não é um autor defunto, mas um defunto autor. O que ele quer dizer com isso? Que ele não é um escritor que morreu, mas ele é alguém que morreu e decidiu, por ter morrido, se tornar escritor para poder contar para as pessoas o que aconteceu na vida dele e por que ele morreu. Tá? Então, ele faz isso baseado nas lembranças. E essas lembranças, a lembrança de qualquer pessoa, você tentar lembrar das coisas que você passou ao longo da sua vida. Você não vai lembrar tudo em ordem, certinho, tá? Começo, quando eu era criança eu fazia isso, depois eu cresci. Não, você vai ter flash. Se no momento que você lembrar de uma coisa ali da sua vida adulta, de repente você vai lembrar de um elemento lá de trás e vai voltar a recuperar aquilo. É assim que ele escreve Memórias Póstumas.
como se fosse uma pessoa lembrando de fatos e eventos do passado. Ele começa com o enterro, ele começa do fim, tá? Do velório, do enterro dele mesmo, para daí voltar à infância, depois ele vai para a vida adulta, ele volta, então ele fica indo e voltando em vários momentos temporais, tá? E para representar o fluxo de pensamento, esse vai e vem da mente humana, ele escreve capítulos curtos e que a gente chamaria de episódicos, né? Capítulos que relatam, às vezes, apenas um evento localizado na vida. Então, esse episódio conta a respeito do meu relacionamento com tal pessoa. Ele fala daquilo, acabou o capítulo. Às vezes conta uma coisa que seria as minhas aulas de latim. Aí faz uma frase, né? Coisas do tipo. Então você vai ter uma obra que não é grande, mas tem, sei lá, 140 capítulos. Você fala, nossa, como é que tem tanto capítulo? Na verdade, é uma brincadeira dele com os capítulos para representar justamente a nossa memória. Há capítulos em branco, que talvez representem o esquecimento. Então, toda essa brincadeira com a estrutura do romance é uma coisa completamente nova e inédita na literatura brasileira. A descrição que ele traz da realidade do Rio de Janeiro, no entanto, é uma descrição das mais realistas possíveis, tá? Ele faz questão de retratar essa nova realidade urbana, que é fruto da Revolução Industrial, tendo em vista principalmente os costumes e a hipocrisia da classe média e da classe alta daquela época. Os Memórias Póstumas de Brás Cubas traz como protagonista um cara que não quer trabalhar. Em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Basicamente, ele quer viver uma vida fácil. Só que ele não consegue, ele precisa fazer alguma coisa. O pai dele manda ele para a Europa para ele se tornar advogado, para ele se formar, né, de alguma forma em direito, algum tipo de faculdade, para que depois ele venha e assuma um cargo político. E ele quer encostar mesmo, se tornar alguém, ele quer viver uma vida tranquila. Ele sempre fica tentando arranjar alguma forma de ganhar dinheiro e viver tranquilamente. E nesse meio tempo, ele vai tendo vários relacionamentos com várias mulheres, né? E aí você já tem também uma rejeição do sentimentalismo tradicional do romantismo, né? Dessa idealização do amor e da mulher. Ele lida com prostitutas, ele lida com figuras que não estariam em romances românticos tradicionais, tá? Trazendo um forte tom de crítica social e ironia que também vai estar presente na sua outra obra fundamental chamada Dom Casmurro. Assim como no Memórias Póstumas, Dom Casmurro também é narrado em primeira pessoa e faz uso daqueles capítulos curtos, tá? Da ironia e da crítica à sociedade brasileira da época. Qual é o grande diferencial? Enquanto no Memórias Póstumas nós temos um homem morto lembrando da sua vida e até tentando expor as pessoas que passaram na sua vida, as verdades. Ele até diz que ele não tem nada a perder, já que ele já morreu, né? O Dom Casmurro é outro tipo de personagem. Não vou dizer que é o contrário, mas é um outro tipo de personagem, né? Nós temos um homem vivo, tá? Antes de qualquer coisa, e que ele quer, na verdade, tentar convencer o leitor a respeito de um evento que aconteceu na vida dele, que é a traição de sua esposa. Ele acredita que ele foi traído, que a esposa o traiu com o seu melhor amigo. A esposa dele se chama Capitu, ele se chama Bentinho, e o seu amigo se chama Escobar. E ele acredita que a sua mulher traiu ele com Escobar e que, inclusive, o seu filho não é seu filho, é filho do Escobar. E toda a história é narrada do ponto de vista de um homem traído, que acredita naquela traição e quer te convencer que a sua mulher é um ser horrível, que o seu melhor amigo é um ser horrível, que os dois o traíram, que aquele filho não é dele. Por conta disso, a narrativa ela é totalmente psicológica, porque ela é totalmente baseada não apenas nas memórias do Bentinho, do protagonista, mas também baseado na visão que ele tem daquelas pessoas. Então uma narrativa filtrada pela visão de um homem traído, fundamentada toda em flashbacks, trazendo como temas principais não apenas o amor, mas o ciúme, tá? O caráter das pessoas, né? Ele questiona o caráter das pessoas o tempo todo, e é claro, a traição é o fundamento de tudo isso. E traz, é um texto muito mais duro do que o Memórias Póstumas. Memórias Póstumas é divertidão, né? Ele não, ele é meio amargo, tá? A visão do personagem principal é uma visão que você não pode confiar. Por quê? Porque ele está escrevendo uma autobiografia, está falando a respeito da sua própria vida, porém essa autobiografia ela é toda baseada numa ideia que ele tem de que a mulher o traiu.
E a gente não tem provas, por quê? Porque a gente não vê o outro lado, a gente não vê os argumentos da Capitu, a gente não vê os argumentos do Escobar, né, do melhor amigo dele. Então não é possível saber se o que ele está falando é verdade ou não. Isso é uma das principais características desse romance. Muita gente se questiona e fala, será que a Capitu traiu? Tem gente que defende, tem gente que ataca. Gente, não é o objetivo do autor deixar isso claro. O Machado de Assis quer que você fique na dúvida, que você pense ao mesmo tempo que esse homem pode estar falando a verdade, ele está denunciando um relacionamento que aconteceu, ele dá vários indícios de que isso era real, como que você pode pensar que eu só sei o que eu sei a respeito dessas pessoas porque eu estou ouvindo da boca de um homem que acha que foi traído. Então, se ele tiver inventado na sua cabeça essa traição, eu não tenho como saber, porque eu não tenho como ouvir mais nenhuma pessoa dessa história. Então não é possível desvendar o conflito da obra, tá? Você vai ficar ao longo da obra pensando, e até chegar no final, claro que eu não vou contar o final, gente, é spoiler, né? Mas você vai ficar o tempo todo pensando, nossa, ela traiu, ela não traiu? Você vai ficar em dúvida, por quê? Porque você está lendo a obra de um homem que acredita na traição, e você não tem nenhuma outra informação a não ser aquela que sai da boca dele. Isso é uma forma de analisar o psicológico das pessoas, especialmente porque o Bentinho é o homem tradicional, né, de classe média alta do Rio de Janeiro, da burguesia. Então você vai ter uma análise da família, da sociedade, da maneira como se trata a mulher, tá? Tudo dentro desse grande romance chamado Dom Casmurro. Bom, essa é a nossa segunda aula sobre realismo, tá? Na última aula eu vou comentar de vários outros escritores que fizeram parte do período realista e do naturalismo também, passar um pouco as características do naturalismo para vocês. Beleza? Espero que todos fiquem bem e a gente se fala na nossa terceira aula sobre realismo-naturalismo. Falou, pessoal, até mais.